Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a quarta parte do vídeo. O avião que leva para o céu. O avião que leva para o céu. É a quarta parte do vídeo. E a segunda asa, né, do avião. Essa é a segunda asa do avião. E a quarta parte do vídeo. Em Efésios. O mistério de Cristo à igreja. A epístola aos Efésios representa outra asa desse avião. Os primeiros 3 capítulos desse livro revelam a economia de Deus, isto é, seu plano eterno, e apresentam a igreja como o mistério de Cristo. Efésios 3, capítulo 3, versículo 4 ao 10. Os 3 últimos apresentam de maneira prática como deve ser o viver da igreja, segundo a vontade de Deus. Apresenta, né? Enquanto Efésio primeiro apresenta o plano e propósito de Deus, do ponto de vista celestial. Versículo 1 ao 13 do capítulo 3 de Efésios. O capítulo 2 mostra que nós éramos antes de sermos salvos. Mostra como nós éramos, né? Quem nós éramos antes de sermos salvos. Por causa da queda do homem, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Caminhávamos segundo o curso deste mundo, e éramos filhos da desobediência, e por natureza, filhos da ira, e inimigos de Deus. Versículo 1 ao 3 do capítulo 2, né, de Efésios. E éramos material ou combustível para o lago de fogo. Contudo, fomos alvos da misericórdia de Deus por causa do grande amor com que nos amou. Nós que éramos como uns pedaços da lenha, destinado ao lago de fogo para ser exterminado. Fomos resgatados por Deus mediante a obra de Cristo na cruz. Da obra de Cristo na cruz. Depois de nos tirar daquela condição miserável, o Senhor começou a trabalhar em nós, a fim de nos transformar em sua obra-prima. Significado da palavra feitura, em Efésios 2:10, seu desejo é tirar de nós toda a herança adâmica e inserir em nosso ser mais da sua vida e natureza. Nisso é manifestado o amor de Deus. O amor de Deus. Quer dizer que nós não somos um lixo, né? Um nada, um Zé Ninguém, um Zé Mané. Não. Você é uma obra-prima, uma feitura de Deus, né? Deus tem amor de você, né? Tem amor de nós. Você sabia que os anjos queriam ser nós, né? Eles queriam pregar, queriam ir nas praças, nas ruas, etc. Mas Deus não deixou. Porque Deus quer que nós façamos essa parte. Deus confiou em nós, em você, de levar a sua palavra, o evangelho às pessoas. E nós somos a obra-prima de Deus, né? Você é a obra-prima. Então não aceite que ninguém relaxe você, que ninguém despreze você, que ninguém fale que você é um nada, para ninguém tem o direito de julgar você e dizer que você não vale nada, que você é um Zé Ninguém, um Zé Mané. Não, você é uma feitura de Deus. Deus, Ele tem você uma obra-prima, né? Uma feitura. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Então não admita que ninguém despreze você por algum motivo inútil, né?
um motivo banal. Então, o que aqui apresenta é o plano de Deus, o propósito de Deus em nossas vidas. O propósito do ponto de vista é o que? É celestial, né? Que nós éramos pecadores, nós não tínhamos nada, nós vivíamos conforme o mundo, o desejo do mundo, né? O mundo só pensa em coisas terrenas, em tesouros terrenos, né? Mas Deus quer para nós um tesouro, tem para nós um tesouro celestial, né? E coisas eternas. Então Deus tem para nós coisas eternas que não vão chegar ao fim. Talvez, né? E as coisas que o mundo tem para dar para nós é coisas passageiras, que quando a gente morre a gente não leva com a gente, né? Tudo fica. Então, ele retira o que precisa ser. Ele retira o que precisa ser tirado, né? Como se nós estivéssemos esculpidos. E embora isso seja doloroso e cause algum sofrimento, sabemos que é necessário por sua rica graça. Ele também se acrescenta a nós. No final, ele nos exibirá para todo o universo como sua obra-prima, né? Que misericórdia. Então a gente vê que Deus, apesar de no começo a gente sentir dores, né? A Bíblia diz que nós somos provados que nem o ouro. Quando o ouro, eu já trabalhei com ouro, sei como é o processo, né? Passa por várias químicas, né? E retira o ferro, coisa, e fica só o ouro. Então o ouro ele é provado. As pessoas trabalham com ouro, usam muitas químicas para tirar o ferro, aquelas químicas, ácido muriático, né? Ele derrete o ferro e fica só o ouro. Então assim é o nosso processo, ele é dolorido, mas é para o nosso aperfeiçoamento. Nós somos uma obra-prima de Deus. Talvez você não está entendendo, você não entenda, né? Tá achando difícil, doloroso, mas o caminho ao céu é assim mesmo, é espinhoso. O caminho é estreito. Então, para a gente ir para o céu, a gente vai por vários processos. Até mesmo ser desprezado pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Mas Deus está com a gente, Deus está com você. Então você talvez está passando por um momento difícil, mas saiba que Deus está com você. No capítulo 3, Paulo mostra que Deus... Paulo mostra que para Deus dispensar o que ele é e tem, necessita de mordomos ou despenseiros, que são os que administram sua riqueza e as dispensam a seus filhos. Os mordomos nos ajudam a crescer em vida e a conhecer o amor de Cristo. Certamente Paulo era um mordomo, assim por isso orou para que fôssemos fortalecidos interiormente com poder mediante o Espírito, a fim de que Cristo fizesse sua morada em nós e fôssemos tomados de toda a plenitude de Deus, né? Então a gente vê que Paulo foi um mordomo também. A gente somos um mordomo, né? A gente está aqui para servir, não para ser servido. Então o seu objetivo e o nosso é servir. A nossa, não é que seja uma obrigação, mas o mandamento de Deus é que a gente sirva as pessoas, né? Que você tem que servir. E muitas das vezes a gente não quer servir, né? A gente quer só ser servido. A gente não quer ajudar, a gente só quer ser ajudado. Então Deus colocou você nessa posição para você ajudar as pessoas que estão aí embaixo, que estão caídas, né? Deus não colocou você aí para pisar nas pessoas, para humilhar as pessoas, mas colocou você aí para ajudar as pessoas, para estender as suas mãos. No capítulo 4 e 6 ao 6 de Efésios, temos a prática do capítulo 1 ao 3.
Para isso, Paulo menciona 5 vezes o verbo andar. Ele fala de andar. Ele fala de andar. Ele fala de andar de modo digno da vocação ou chamamento de Deus, onde está explícita a graça. 4, 1 ao 7 de Efésios, capítulo 4, 1 ao 7. Portanto, devemos andar na graça. No versículo 17, temos a segunda menção. Não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra verdade nesse versículo está em oposição à verdade, citada no versículo 21. Portanto, o segundo aspecto é andar na verdade ou realidade, né? Ou realidade. Então, no capítulo 4, versículo 17, fala que, de Efésios, fala que nós devemos andar não como andam as pessoas, né? Na vaidade dos seus pensamentos. As pessoas hoje só querem vaidade, só pensam em si mesmo e em riquezas, em bens materiais, né? Nós devemos andar e pensar como Cristo pensou, como Cristo pensa, as coisas espirituais, coisas de Deus. Então, o nosso trabalho, o seu trabalho, como evangelho, como cristão, é a palavra de Deus, é andar na palavra de Deus, né? Em Efésios 5:2, vemos o terceiro aspecto, andar em amor, como também Cristo nos amou. No versículo 8 do mesmo capítulo, temos o quarto aspecto, pois outrora ereis trevas, pois agora são luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. O quinto aspecto de andar de modo digno está no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Como andar prudentemente. O caminho é encher no Espírito. No versículo 18. Em outras palavras, devemos andar no Espírito. Portanto, para que o viver da igreja seja real e prático. Nosso andar deve ser na graça, na verdade, em amor, na luz e no Espírito. Os últimos capítulos de Efésios também mostram que o viver da igreja inclui a vida de reunião. Capítulo 5, versículo 19 ao 21 de Efésios. A vida familiar, versículo 22 ao 23. No capítulo 6, versículo 1 ao 4, a vida social. No versículo 5 ao 9, e a luta espiritual a favor do Evangelho. No versículo 10 ao 20. Para ter a realidade da vida da igreja, precisamos de sabedoria e revelação de um viver cheio do Espírito Santo. Aqui vemos 5 modos de andar. Também tem mais, né? Tenha mais. Talvez tenha mais. 6 modos. Temos que ter total de uns 11. Pode ter mais, né? Pode até ter mais. Aqui estou citando aqui 11. Aqui só esse, né? Mas pode ter mais. Então a gente vê aqui os modos de andar, né? De andar com Deus, de andar na palavra de Deus. Aqui eu citei vários modos, né? Vamos aqui, Filipenses. Prosseguir para o alvo. Então vamos ver aqui o alvo, o destino, né? O destino do voo desse avião. Destino desse voo do avião celestial. Todo avião tem um voo, né? Tem um destino. Toda vez que você pega um avião, ele tem um destino. Eu vou para o norte. Qual é a cidade? Da cidade e tal. Então esse avião, o destino dele, o voo dele é para o céu.
Então, quando Jesus veio aqui na terra, ele morreu para quê? Porque nós tenhamos a vida eterna, salvação, de direito de ir para o céu, para morar com Deus, ao trono de Deus. Então, o destino desse avião, deste voo, é o céu. É o céu. Em Filipenses, fala sobre isso, né? O plano do voo deste avião celestial é apresentado pela Epístola aos Filipenses, que apresenta o caminho e o alvo da visão que o Senhor deu a Paulo, isto é, a direção e o destino para a nossa vida. Este é o seu testemunho e o encorajamento. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 14 de Filipenses. Quando ele disse que prosseguia para o alvo, buscando o prêmio da soberana vocação, estava se referindo ao entrar no reino milenar, para não somente desfrutar das bodas do Cordeiro, mas com ele reinar e governar sobre a nação por 1000 anos. Apocalipse 26. No começo desse livro, Paulo diz que, ao recordar-se dos irmãos diante de Deus, fazia com ações de graça e com muita alegria. Suplicava pela comunhão deles no progresso do Evangelho, desde o primeiro dia até então. Comunhão. Nesse versículo significa participação. A igreja em Filipos participava de tudo que a palavra do que Paulo realizava para o progresso do Evangelho. Essa comunhão também se referia à contribuição financeira para suprir as necessidades da obra do Senhor. E eles não apenas oravam por ele e enviavam pessoas para servi-lo, mas por causa do Evangelho. Também se dispuseram a cooperar com a oferta de riquezas materiais. Filipenses 1, 3 ao 4, capítulo 4 ao 10, ao versículo 15 ao 16. Então, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 3 ao 6, e no capítulo 4 ao versículo 10, ao versículo 16, fala, né, das riquezas, das ofertas de que Filipenses cooperou no ministério, na igreja, né, a união. Então, a obra de Deus ela precisa de união. O povo de Deus tem que ter união, tem que ajudar as pessoas que precisam, necessitadas. É uma visão que a igreja tem que ter, que o povo de Deus tem que ter. Qual a visão é essa? É a visão que a igreja de Filipenses teve, né? O nosso alvo é o céu, mas você tem que ter uma visão também das coisas terrenas, como por exemplo do seu próximo. Você tem que ter uma visão das pessoas que estão precisando, principalmente os líderes, os pastores, para ajudar essas pessoas, para que elas também tenham direito também em participar das bênçãos de Deus. Então a visão de dos Filipenses era uma visão de ajudar os pobres, os necessitados, uma visão de ajudar a quem mais precisava, que eram necessitados, os pobres. Inclusive Paulo estava precisando de ajuda, estava necessitado, e os filipenses foram lá. Foi a única igreja que estendeu a mão para Paulo quando ele precisou, quando ele necessitou. Então a gente vê que o amor dos filipenses pelo apóstolo Paulo, pela obra de Deus, e pelos pobres, pelos necessitados, né? Apesar de eles serem ricos, uma igreja rica que mexia com ouro, a cidade é como um garimpo, lá tinha minas de ouro, enfim, e lá era um lugar muito bom para o comércio, porque lá tinha ouro, mexia com ouro. Os filipenses tinha minas de ouro lá, né? Era uma cidade que trabalhava com ouro.
E tudo que mexe com ouro mexe com dinheiro, né? Riqueza. Porque o ouro tem muito valor, né? Amém.